Fatos do Palmeiras, vamos ver as últimas notícias do Verdão, né? Vamos para mais um corte aí. Palmeiras aí venceu 1-0 São Paulo e vamos ver as notícias de agora aí. Se inscreva no canal, deixa o like e bora pro vídeo. É o time a ser batido em relação ao Brasil hoje, sul-americano, e o Mundial que vai ser agora, acho que é dia 13 ou dia 15, o primeiro jogo do Palmeiras contra a equipe do Porto, 7 horas da noite, vai ser na Globo o jogo. É domingo. Eu vi ontem, vai ser 7 horas da noite. Um domingo à noite. O Luiz Roberto de São João da Boa Vista. Um beijo, Luiz Roberto. E se o Ferreirinha fizer gol, Luiz Roberto, você, a sua cachorrinha, vamos vestir de tanguinha. Ô, Paulo Nunes, o que você já pegou de mulher vestindo tanguinha de oncinha, hein, Paulo Nunes? Mas muito, hein, Paulo Nunes? Vou contar aqui todas que você pegou, Paulo Nunes. Tudo que você fez de errado, eu vou tirar o sarro de mim na Globo. Falaram de você ontem. Eu vi ontem, eu tava assistindo com o Júlio, meu filho. E aí, Veloso? E aí que o Palmeiras realmente tem um elenco que favorece o trabalho do Abel, né? Ontem, você vê o banco do Palmeiras, as mexidas que ele fez no segundo tempo, é impressionante. A qualidade que ele tem e como o time responde, né? Passa então, de baixo aqui. Ele está realmente com um elenco que ele consegue trabalhar, mudar o time no segundo tempo. E o Palmeiras é um time confiável, né? Um time que é forte mentalmente, um time que teve dificuldade, mas continua insistindo. Fisicamente o Palmeiras também está voando e foi até o final para conseguir o gol que já merecia até ter acontecido antes. Dá para entender que o Palmeiras hoje é o melhor time sul-americano e pode, de uma certa maneira... Daquilo que a gente falou no começo do ano, acho que foi, né? Mostra os três aqui. Pra quem você torce? Ah, tá. Depois de uma pressão dessa, Você tá engraçadinho, hein, Júlio? Vou te pegar, hein, velho? O que você pensa do Palmeiras em termos do Mundial? Porque quando a gente falou aqui no começo que o Palmeiras estava mal, que poderia até não classificar antes do jogo do São Bernardo, foi 3-0 pro Palmeiras. Uhum. Se eu não estiver errado, eu acho que o Estevam fez 2 gols. Fez 2. Aí foi o melhor jogo do Palmeiras no Paulista. E a gente fala, com esse time aí não vai chegar. Com esse time aí vai sair na primeira fase. Com esse time agora, o Palmeiras é candidato ao título mundial agora aí, meu irmão. Eu não tenho dúvida disso. Isso tá indo longe demais. Mundial, não. Mundial também não, né, craque? né? Mundial não. Outros títulos, tudo bem. O Campeonato Brasileiro... o Campeonato da Copa do Brasil, Libertadores, mas Mundial não. Mas a verdade é que o Palmeiras tem um time, tem o melhor elenco que o Abel já teve desde que chegou ao Palmeiras. É um time que mexe, não perde qualidade. Ontem mostrou isso. Correu atrás do resultado desde o começo do jogo até o final do jogo. Tem qualidade para isso. É um dos melhores times de futebol brasileiro. E não é de agora, não é esse ano, já faz tempo. O São Paulo sabe disso e por isso jogou da forma que jogou ontem. Não adianta o torcedor são paulino querer que o São Paulo enfrente o Palmeiras de igual para igual. Isso aí não existe. Você precisa ter humildade de entender que o seu rival hoje tem um time mais organizado e melhor do que o seu. Você está dizendo que o São Paulo tem que ter humildade para dizer que perdeu o jogo? É isso que você está falando? Não. De perder o jogo não. De entender que precisa se defender contra um time que é muito melhor que... Esse é um termo de humildade lá no Morumbi, esse é um termo que não é muito conhecido lá. Porque vocês são soberanos. Não, mas precisa ter. Mas não tá tendo. Tá tendo sim. Aonde? Quando teve? Os 2 jogos contra o Palmeiras fora de casa. Jogando lá atrás, sem dar um chute no gol, você acha que é legal? Não é legal. Vocês falaram que perde por causa de grama sintética. Mas você... É o quê? Você vai enfrentar um time que tá acostumado a jogar no gramado. Mas você quer dizer então que o Palmeiras, tudo que o Palmeiras ganhou é por causa do grama sintético? Você falou assim. Não tô falando isso. Então o Galo vai ser campeão de tudo, o Atlético Paranaense. Não, mas... Não gagueja. Não tô gaguejando. Nós estamos discutindo futebol. O Palmeiras tem uma coisa que os outros times não têm, organização financeira. Não é só você colocar gramado sintético no seu estado e você vai ganhar título. Mas como é que o Lucas não joga ontem, por exemplo? Você precisa se organizar financeiramente. Por que o Lucas não jogou? Por que o Lucas não jogou, cara? Mas se fosse semifinal de campeonato... Aí ele iria como foi no outro. Ele iria como foi no outro. Para então, Veloso, por que ele não jogou? Se fosse o Yuri Alberto, né? Acabaria com ele. Esse é um assunto que eu gostaria de falar. Então você pode falar. É impressionante o quanto que o jogador é mimado hoje no futebol brasileiro. Mas muito mimadinho, O cara ganha 2 milhões de reais... Já chega aquela história do desconforto, né? Que eu já acho um absurdo. Aí tinha o desconforto. O desconforto não posso jogar. Agora eles inventaram que mesmo ganhando 2 milhões de reais, eles têm que escolher... Tem as crianças aqui. Desconforto que eu conheço é outra coisa, cara. O jogador... Aí o sabonete, aí você cai o sabonete... É isso que é o descontrole pra mim. Aquele verdinho, lembra que a gente usava? Lembro, aquele de sauna. É. Vai na sauna pra você ver o desconforto que é você perder aquele um.
O cara... Aí você abaixa pra pecar. Você abaixa assim, ó. Ah, desconforto. Desconforto é isso, Veloso. Não. O cara ganha 2 milhões de reais. 2 milhões o cara não quer jogar. E escolhe o campo que ele quer jogar. Ó, aquele impressionante. Eu não vou, aquele tá ruim, eu não vou. O jogador brasileiro tá chovendo hoje. É muito mimado. É muito mimado para poder escolher o campo que vai jogar. E, infelizmente, a diretoria é conivente com esse tipo de coisa. Tem diretoria que aceita que o jogador possa escolher o campo que ele vai jogar. Eu quero ver se botar uma multa quando ele se recusar a jogar de 30%, se ele vai continuar escolhendo o campo que ele vai jogar. Para você, meu querido Godoy, o que você enxerga daquilo que o Souza falou, da humildade que tem que ter? Porque você não tem humildade nenhuma. Mas não tem mesmo. O que eu entendi do Souza quis dizer é da humildade de enfrentar o Palmeiras, é isso? Com certeza. Mas quantos títulos mundial tem o São Paulo? Tem 3. E quanto tem o Palmeiras? Nenhum. Quem é mais... Tem um. Não, Veloso, não tem. Vamos lá, olha a grandeza do São Paulo, meu irmão. Se a gente aprendeu a ter Libertadores aqui, foi com o São Paulo. Se a gente aprendeu a ter um estádio maravilhoso, foi com o São Paulo. Se a gente aprendeu a ter propaganda de camisa, foi o São Paulo. Se a gente aprendeu a ter centro de treinamento, foi o São Paulo. Se a gente aprendeu a ser democrático nesse país, e que a gente está perdendo muito isso, foi o São Paulo. E o Palmeiras do Abel Ferreira é tão... Por que é tão eficaz? Acho que o Palmeiras do Abel conseguiu de novo, né? Mesmo mudando vários jogadores, mesmo fazendo essa reformulação, deixar um time muito competitivo de novo. Ontem o São Paulo teve muita dificuldade de ter a posse da bola. É sempre pressionado, sempre que o Palmeiras perde a posse de bola, recupera muito rápido. O São Paulo não teve oportunidade nem de jogar, porque a bola, o Palmeiras recuperava muito rápido. Isso incomoda, é muito difícil jogar contra o time. O Richard Rios joga, hein? Joga muito. Nossa, mãe do céu. Joga muito. É muito difícil jogar contra um time assim que você não consegue ter a posse de bola e ter espaço para jogar. E o Palmeiras impõe essa dificuldade e por isso que fica o tempo todo com a bola e tentando fazer o seu gol. Demorou para sair, é verdade. Já deveria ter saído aí. Se o Estevão acerta o gol, era não, caixa, seria gol. E teve algumas oportunidades e no finalzinho... Essa foi a grande chance para mim da equipe do São Paulo. Não foi nem do Oscar. O Oscar, para mim, é ex-jogador. Mas vocês pagam pau pro Oscar, tá tudo certo. Para mim, é ex-jogador. Esse lance do Ferreirinha poderia ter saído o gol. Né? Qual a ideia do Palmeiras, Souza, em relação a esse time disputar o Mundial? Mundial... Coisa que vocês têm quantos? 3. 3. Não, Mundial... Porque vocês estão jogando com medo ainda. Mundial... que o time da gente não tem, né? O banco que o Palmeiras tem, né? Essa é a realidade. Não tem o time que o Palmeiras tem hoje. Vocês não tinham lá um banco Inter lá no São Paulo? Não tem mais não. Tem mais não? Até o banco foi embora também? Mas assim, em termos de Mundial, não. Mundial, eles vão lá, vão participar, é bonito, vão viajar, vão pro 3º consecutivo, mas só ida só. Passagem de ida e volta sem nada. O que é? Tentar o bicampeonato. Calma, Veloso. Tentar o bicampeonato. Termina, Souza. Então, eles vão todo ano, porque eles têm time, eles ganham Libertadores, eles vão, mas volta de mão vazia. Que vergonha pra nós, hein? Não vamos mais pra Mundial nenhum, né? Não é vergonhoso pra mim, pra você? Com certeza. O Santos. Mas assim, não é vergonha? O Palmeiras tá indo toda hora, pelo menos não vai, né? Só vai. Tem muito torcedor que vai também, mas só isso. Você acha que muita gente tá comprando passagem pra ir pros Estados Unidos ver o Palmeiras? Vai, pô. Mas volta no mesmo jeito. Vai ver o Mickey, Pateta. Chega lá só ver. Não, velho. Dessa vez não. Escuta o que eu tô falando, hein? Não, escuta o que eu tô... Dessa vez não. É o melhor time do Palmeiras. É um momento incrível do Palmeiras. O Palmeiras vai surpreender. Eu vou torcer contra. Pra não, nem na primeira fase. Mas o Palmeiras vai chegar pra mim. Godoy, o que você pensa desse time? Eu não sou tão otimista, não é em relação ao Palmeiras. Eu não sou tão otimista, não é em relação ao Palmeiras, não. Eu não sou otimista em relação ao futebol brasileiro competindo com o futebol europeu. É muito diferença. Só você ver a mentalidade do que é entrar em campo para jogar futebol. Para ver o quanto que o sul-americano está bem abaixo do europeu. Tá aí, Massa, 1-0, Palmeiras líder. Só um detalhe sobre o Zubeldia, ele não tem o direito de ir lá meter o dedo na cara do Everton, certo? Teve isso? Teve isso. O Everton fez uma graça lá no final, colocou a bola no peito do André Silva, depois se jogou, né? O jogo estava acabando, foi uma provocação, tá dentro de campo e ele não tem o direito, ele não é. Ninguém pode fazer isso, nem ele, nem o Abel, nem o Ancelotti. Então ele não tem o direito de fazer isso, não tem que se meter nessas questões. Tá? Se fosse o caso, o André ia
o André resolvia com o Everton. Caso, cara, não, isso. O Memphis subiu em cima da bola, a coisa ficou no campo, certo? Isso, entre eles. Ficou no campo. Ele não tem que se meter nisso. Não é papel dele, ele tem que cuidar do time dele. Aliás, ele precisa cuidar do time dele. Tá aí a 2 pontos da zona do rebaixamento. O que você queria falar? Não, do jogo. Palmeiras ganhou, líder, 1-0. Lá Palmeiras, não desiste e faz o gol. Premiado com o gol. Cara, o Vitor Roque, inclusive. O jogo, pra mim, veja, com 2 minutos, o Palmeiras teve 4 escanteios, né? Numa bola, o Fux ficou indeciso se ia com o pé, com a cabeça. Não foi nem com o pé, nem com a cabeça. O Palmeiras esteve sempre muito mais no campo do São Paulo, buscando, trabalhando a bola, recuperando a bola, mas muito infeliz na hora da criação. O passe, o penúltimo passe, o último passe, não estava saindo, né? O Palmeiras teve 2 chances, para mim. Eu vou tirar essa do Fux, porque não ficou assim clara, mas uma do Richard Rios e outra do Estevão, né? Que a bola acabou, ele foi dar o passe pro Flaco e acabou sobrando para ele, abriu ali o gol, ele poderia ter feito o gol. No segundo tempo, acho que a questão física pesou demais, e o banco do Palmeiras fez a diferença, faz a diferença. Os meninos do São Paulo foram engolidos, sumiram. Quando o Ferreirão entrou no jogo, o Piquerez cresceu, melhorou muito o Piquerez. O Alves não conseguiu jogar, porque não tem como. A imposição física do Palmeiras, com 5 jogadores novos, frescos, que não jogaram no Paraguai, certo? Isso faz muita diferença. E a qualidade do banco. Simplesmente entraram Veiga, Maurício, Evangelista, Vitor Roque, Felipe Anderson. Simplesmente foram esses jogadores que entraram. E o São Paulo, cara, o São Paulo jogou. A impressão que dá é que acho que a pergunta que o São Paulino tem que fazer é a seguinte: dava para fazer algo mais? Essa que é a pergunta que me parece sem resposta. Porque, diante do quadro, o que o São Paulo fez foi o que fez nos últimos 8 jogos. E faz 8 jogos que o São Paulo não ganha do Palmeiras. O Zubeldia jamais ganhou do Abel, no comando técnico do São Paulo. Mas o que o time tem são jogos assim, competitivos, de entrega. Né? No segundo tempo, teve chance o Ferreirinha, teve chance o Oscar, teve chance o Felipe Anderson, uma bola que era só escorar. Né? O Palmeiras, de novo, mais volume, mais perto do gol do São Paulo. Mas o São Paulo contra-atacou bem, teve as suas chances também. Né? Agora, a diferença é grande. Se fosse um menino, por exemplo, vou comparar. Luigi, Thales, Benedetti, Figueiredo. Com exceção do Alan, os 5 que sumiram, 4 deles já estão de volta para o Sub-20 e sobem esporadicamente para o profissional. Porque não vai ter espaço para todo mundo. Alguns até, eventualmente, podem ser emprestados ainda. Né? Porque o departamento médico do Palmeiras está quase zerado. Você tinha no banco Marcos Rocha, que era titular, Mike, que já foi titular, o Murilo, zagueiro, que já foi titular, o Veiga, que já foi titular, o Maurício, que foi o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Estadual, saiu do time porque se machucou. Né? Então, esses 5 significa o resultado, ele está diretamente ligado a essa diferença que existe hoje entre os clubes. Né? A jogada do Vitor Roque é excelente, cara. É excelente. Um outro jogador mais fraco fisicamente teria feito essa jogada, ou com menos qualidade técnica. Né? Ou cansado. Ou cansado. Essa que é a questão. Né? Então, faz muita diferença. A análise ela tem que passar por isso. Agora, a pergunta que precisa ser feita é: o São Paulo, mesmo com as dificuldades, ele é melhor que muitos outros times que estão acima dele. Ele pode jogar mais, ele pode render mais. E aquela sensação da invencibilidade, eu disse aqui, vocês são testemunhas, semana passada, isso vai se voltar contra o São Paulo se ele não ganhar. E é o que está faltando para o time agora. Salvo engano, tem Grêmio, próximo jogo é o Grêmio, Mirassol, Mirassol Vasco. E Vasco.
E o Bahia fora. Para os caras não me mandarem chupar, eu vou dizer que o jogo com o Mirassol é mais difícil, mas não é. O São Paulo tem que ganhar pelo menos 2 desses 4 jogos. Tem que fazer pelo menos 2. Pontos, tem que fazer 9 pontos em 12. Se fizer 9, é perfeito. Mas se fizer 7, respira. Sai lá da zona da confusão. Esse é o drama do São Paulo, o empate e lá volta de trás, né? à tona a discussão, jogou bem, jogou mal. Cara, palmeirense simplesmente se lixa pra isso. Se lixa pra isso, passa por isso. Cara, achei que jogou bem. Entendeu? Inclusive. Acho que foi um bom jogo. Jogou melhor contra o Corinthians, na Arena Barueri. Mas pro São Paulo oferece mais resistência São Paulo, do Corinthians. A marcação do São Paulo é implacável, exatamente. Entendeu? Com 20 minutos de jogo já estava 2-0 para o Palmeiras. Exato. E o São Paulo não permite isso, é o tipo de jogo que não permite, certo? Lembrando que se você pegar, qual foi o último título de expressão? Grandão mesmo, vai, internacional. 2021, do Palmeiras, sim. Libertadores contra o Flamengo. Uhum. Daquele time só restaram o Everton, o Mike, o Marcos Rocha, o Veiga, o Gomes. 5. E o Piquerez, que estava naquele time. 6. Então, o elenco já foi trocado. Trocado. E é isso, torcedor. O Palmeiras aí não tem... A torcida não quer ver o Palmeiras, né, ganhando bem de 2-3-0 tal. A torcida quer ver o Palmeiras ganhando. Não importa o placar, não importa como for. Um gol no começo e não fazer mais nada e sair com os 3 pontos. Um gol no final, né? E sair com os 3 pontos, né? Fazer tudo aí na partida e só no final fazer um gol. O Palmeiras não esquenta a cabeça com isso. O Palmeiras esquenta a cabeça com resultado. O Palmeiras esquenta a cabeça com vitória. O Palmeiras precisa ganhar. Não importa se é 1-0, um gol de pênalti, sei lá. O Palmeiras tem que ganhar. É isso que a torcida espera. E é isso que a torcida espera do Vitor Roque, né? O Tigrinho aí foi a contratação mais cara do Palmeiras e é para isso que o Palmeiras contratou. É para quando ele precisar, o Abel precisar dele, ele vai lá e crava. Ele faz o gol dele. Ele saiu do banco e cravou o gol dele. É isso que um atacante de peso precisa fazer. Entendeu? É para isso que o Palmeiras pagou, né, o caminhão de dinheiro para trazer ele. É para resolver. E ele vai resolver ainda muito mais. A mídia gosta de colocar ele lá para baixo só porque ele errou. Ele conseguiu errar um gol mais fácil do mundo e depois conseguiu fazer um gol mais difícil também. Então é normal do atacante. O anormal é ele errar o gol, errar tudo e não fazer gol, né? Só errar, entendeu? Porque até então, antes desse... Ele teve um erro ali, que é um gol, mas até então, nos outros jogos, ele sofreu pênalti no Paulista, nos 2 jogos ali da semifinal e final, ele sofreu pênalti contra o São Paulo. Ele tava lá, ele tava incomodando. Contra o Corinthians foi a mesma coisa. O Palmeiras poderia ter empatado ali na arena do Corinthians se o Veiga tivesse feito gol de pênalti, mas ele que sofreu pênalti. Então, como falar que o cara não tá jogando? Óbvio, o gol não tinha saído, porém saiu 2 gols, né, que foram impedidos contra... Ele poderia ter 2 gols já em clássico, né? Contra o Corinthians e contra o São Paulo. Só que contra o Corinthians lá, pegaram, né, a linha traçada de novo ali, só que contra o São Paulo não tem essa. Não ia ter 3º gol impedido de novo. Porque os 2 gols dele que ele fez não estava impedido, não tinha clara certeza ali, entendeu? A certeza que tinha impedimento. Então, é isso, galera. O Palmeiras é isso, o Palmeiras nunca desiste. Nunca desiste. 3 pontos, liderança. E é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e valeu!